Maria que nasceu sem o pecado original. Que pecado original isso? Acabamos de ouvir a primeira leitura. Como que entrou o pecado na história da humanidade? Como que entrou o pecado na história que fez com que esse pecado irradiasse, contaminasse a humanidade inteira e tivesse os reflexos até hoje? O primeiro pecado lá atrás de Adão e Eva, através daquela desobediência, daquele casal, o primeiro casal, que foram criados, que receberam o sopro do Espírito Santo de Deus, mas se deixaram enganar pelo inimigo, se deixaram enganar pela serpente, se deixaram enganar pelo mal. Primeira lição que a gente aprende nessa primeira leitura, né? O anjo apareceu para Eva, um anjo apareceu para eles, só que era um anjo do mal, Lúcifer, o anjo do mal. Infelizmente, esse primeiro casal deu ouvidos e se deixou enganar, e através desse engano entrou a desobediência, o pecado entrou na história da humanidade, e diz a palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Quando o pecado entrou na história da humanidade, entrou a morte. Até então, quando a gente lê os primeiros relatos da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, Deus todo final de tarde ia tomar os chazinhos com Adão e Eva, o primeiro casal. Não havia morte, não havia pecado, havia uma comunhão plena com Deus, mas infelizmente por causa da desobediência, essa visita do anjo mau, que fez com que convencesse esse casal, o pecado entrou na história da humanidade, e pela história da humanidade, pelo pecado ter entrado na história da humanidade, infelizmente todos nós fomos manchados com esse pecado, assim como a serpente mordeu lá atrás Adão e Eva, colocando neles a chama do pecado, também nós como seres humanos, o simples fato de sermos humanidade, também já nascemos com essa chama do pecado, com esse veneno do pecado. Passado-se um tempo, também uma outra mulher, olha só que interessante, só para a gente entender, eu vou falar de uma mulher que foi visitada, uma mulher que era imaculada, não tinha pecado, foi visitada por um anjo, estava prometida em casamento, ela foi visitada por um anjo, não tinha pecado, né? E ela, infelizmente, por se deixar levar pelo engano, cometeu o pecado. Era Eva, estou falando de Eva, também nasceu sem pecado, também era imaculada, também era uma mulher na presença de Deus, também ela estava prometida em casamento a Adão, só que infelizmente se deixou enganar. Veio mais tarde, um projeto divino, um projeto de Deus, uma outra mulher, virgem, imaculada, prometida em casamento, que foi visitada por um anjo. Se lá atrás Eva disse não ao projeto de Deus, essa outra mulher também foi visitada por um anjo, conversou com esse anjo, mas na sua humildade entendeu o projeto de Deus e disse sim a Deus. E quando ela disse sim a Deus, o projeto da salvação já estava escrito no coração de Deus e na história da humanidade. Estou falando de Nossa Senhora. E para que isso acontecesse, para que ela pudesse gerar, e aí a gente entende o significado da festa de hoje, para que ela pudesse gerar o nosso Salvador, porque quem é o único que salva, quem é a única pessoa que pode nos salvar, nos colocar no céu, quem é o nome dessa pessoa? Jesus, a única pessoa, o único Salvador da história da humanidade é Jesus. Então por que Maria, olha só que coisa mais linda, minha gente, Maria que nasceu sem pecado, para gerar a Jesus, ela devia, na história normal da humanidade, ela devia nascer para gerar Jesus, e depois Jesus deveria redimi-la, para salvá-la também, mas Maria, ela foi preservada da mancha do pecado original, para que ela pudesse, pelos méritos de Cristo, pela história de Cristo,
poder gerar o Salvador da humanidade. O que significa isso, minha gente? Por que Maria teve que nascer sem o pecado original? Porque se Maria nascesse com a semente do pecado original, como todos nós, ela não poderia gerar Jesus. Porque se Jesus que nasceu, que deveria nascer sem o pecado, Jesus que nasceu sem o pecado, né? Ele deveria nascer sem esse pecado original, para que pudesse salvar a humanidade. E Maria foi preservada dessa semente do pecado original, para gerar Jesus, porque se Maria nascesse com o pecado, Jesus também nasceria com o pecado, e ele não poderia humanamente ser o nosso Salvador. E é isso que nós estamos celebrando hoje. É isso que nós estamos celebrando hoje. Maria que nasce sem o pecado, um privilégio único. Maria que quando foi visitada pelo anjo Gabriel, e a gente ouviu a leitura, o anjo Gabriel foi impactado por essa visita, porque é a primeira vez que um anjo diz umas palavras tão fortes, e ele disse para Maria, quando ele olhou aquela humilde serva, quando ele olhou aquela moça em oração, em comunhão com Deus, ele falou assim: ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Nunca falou isso para um ser humano algum na história bíblica. E o anjo Gabriel falou isso para Nossa Senhora: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ficou impactado, por quê? E aí os nossos padres da igreja, os santos da igreja dizem assim, que na história da humanidade nunca se viu alguém que amasse tanto a Deus como Nossa Senhora. A soma, nem que você somasse todos os anjos e santos juntos, isso não chegaria o amor de Nossa Senhora para com Deus. Então Maria, minha gente, hoje foi visitada pelo anjo Gabriel, disse o seu sim, renovou o seu compromisso com Deus, aceitou ser mãe do Salvador da humanidade, para que pudesse Jesus nascer sem o pecado, e Jesus na cruz, dando a sua vida na cruz, morreu para nos resgatar. Então esse é um privilégio que Nossa Senhora recebeu de Deus, e a igreja reconheceu isso. Tem uma bula Inefábilos Deus, que foi proclamada, que Maria desde o instante da sua concepção, ela foi preservada pelos méritos de Cristo, foi preservada da mancha do pecado original. E como disse o nosso oremos, que Deus preparou para o seu Filho uma digna habitação no seio de Nossa Senhora. Então o que significa tudo isso para a nossa vida? Nós que estamos aqui hoje celebrando com fé o nosso amor para com Deus, o nosso amor, a nossa devoção para com Nossa Senhora, é o projeto de vida. Maria antecipa aquilo que nós também um dia queremos viver no céu, queremos estar diante de Deus sem a mancha do pecado original, que infelizmente todos os dias a gente tem que lutar. A nossa vida é uma luta. A nossa vida é uma luta de todos os dias, para a gente poder dizer e nos afastar do pecado e viver no estado da graça de Deus. É uma luta. Maria antecipa tudo isso para nós. Maria é aquela mulher que foi preservada, que diz a cada um de nós que estamos aqui: você também vai chegar lá. Mas para chegar lá, eu recebi esse privilégio especial para ser a mãe daquele que vai salvar, aquele que é o Salvador, aquele que é Jesus, o nosso Senhor. Mas você vai chegar lá, desde que também de nossa parte possamos fazer os nossos compromissos, nosso compromisso cristão. Eu já falei tantas e tantas vezes aqui, de estarmos em dia com as coisas de Deus, de renovar a nossa vida, de poder melhorar a nossa qualidade de oração, a nossa vida espiritual, nossa comunhão, nossa amizade com Deus. É assim que a gente vai lutando a cada dia, para a gente buscar viver essa santidade. Coloque a mãozinha no teu coração, fecha os seus olhos, faz um fundo musical. Senhor, nesta noite tão especial, e que nós estamos celebrando, Senhor, com muita alegria, esse dom especial que o Senhor concedeu a Nossa Senhora, a nossa mãe, porque desde a eternidade o Senhor já tinha pensado em Maria, a mulher do sim, a nova Eva, a obediente da palavra, para que ela pudesse ser a mãe do teu filho, Senhor. Que nós, nesse tempo de advento, estamos nos preparando também para celebrar o Natal. Ele veio, se encarnou, assumiu a nossa história, por causa de um sim
de uma mulher que se abandonou totalmente na graça de Deus, na presença de Deus. Lá atrás a gente também teve a história de uma mulher, mas se deixou levar pela ambição, pelo desejo de ser Deus, de tirar o lugar de Deus, e por causa disso, do orgulho, por causa da vaidade, por causa da falta de humildade, o pecado entrou, e fez esse estrago que a gente sofre as consequências até hoje. Mas graças ao teu plano de amor, Senhor, para com cada um de nós, o Senhor escolheu alguém muito especial, preservou dessa mancha, dessa história, dessa herança de um pecado, o pecado das origens, para que ela pudesse ser preparada, para ser a mãe daquele que seria e é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor, hoje nós estamos aqui. Às vezes nós chegamos até a pensar que essa realidade de Nossa Senhora é inatingível, só aconteceu com ela, mas ela é a nossa mãe, ela é humana, ela viveu a nossa história, e também em tudo fez para te agradar, para fazer a tua vontade se realizar na vida dela e através dela em nossas vidas. Senhor, nós pedimos hoje também o toque dessa graça, assim como o Senhor visitou Nossa Senhora, assim como o Senhor ficou impactado com a fé de Maria, a ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Um anjo nunca disse isso para ser humano algum, mas viu naquela moça, naquela mulher, tamanha fé, tamanha dignidade, tamanha honra. O Senhor é contigo, cheia de graça. Hoje nós estamos aqui também, Senhor. Continuamos a nossa vida, continuamos a nossa história, continuamos as nossas lutas, Senhor, para vencer a cada dia essa semente do mal que um dia fomos tocados lá atrás. Concede-nos, Senhor, essa honra, a exemplo de Nossa Senhora, de lutar a cada dia para vencer todas as tentações, tribulações, aquilo que o pecado também tenta nos enganar, nos iludir, assim como fez com Eva, assim como fez com Adão lá atrás. O pecado continua, o inimigo continua, querendo nos visitar a cada dia, para nos enganar, para nos afastar do projeto de Deus. Nós pedimos, Senhor, esta força, a força da fé de Nossa Senhora, para que possamos também dizer não, para buscar a santidade, para estarmos sempre perto de Deus, para buscar aumentar ainda mais a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Visita-nos, Senhor, hoje, aqui e agora. Visita-nos, Senhor, com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Nós queremos receber a tua visita, a visita do teu anjo, Senhor, para que nos coloque no caminho certo, para que nos oriente no caminho certo, que nos coloque no caminho de Jesus, porque Jesus é o caminho. E foi graças a esse sim de Nossa Senhora que temos o nosso Senhor e Salvador aqui presente, porque onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Foi graças a esse sim de Nossa Senhora, esta porta que se abriu para que o divino pudesse entrar na nossa história, que hoje nós estamos aqui, podendo também receber a Santa Comunhão e nos alimentar de Jesus. Mas tudo isso tem que nos levar a um compromisso de vida, de buscar a santidade, a exemplo de Nossa Senhora. Se aproxime de Nossa Senhora, se aproxime, reze o terço todo dia, foi isso que ela pediu. Reze o terço, caminhe com Nossa Senhora, porque aquele que se aproxima de Nossa Senhora nunca fica sem Jesus, nunca fica sem Jesus. Aproxime-se de Nossa Senhora, ela nos aponta para Deus, ela nos leva a Jesus, ela nos aponta e nos diz: façam tudo o que Ele disser, façam tudo o que o meu filho disser. Aquele que se aproxima de Nossa Senhora, se aproxima de Jesus, e jamais vai faltar o vinho da alegria, o vinho do amor, da saúde e da fé. Senhor, nessa festa tão especial, nessa noite, nós também pedimos o teu toque, que sejamos purificados e visitados, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, para que nós também, como disse a segunda leitura, fomos predestinados,
fomos predestinados a sermos filhos adotivos para a honra e glória do Senhor. Que jamais, Senhor, que jamais falte em nossa vida a tua graça, a tua misericórdia, a tua visita, o teu amor. Dê-nos a graça, Senhor, de honrar Maria. Dê-nos a graça de nos aproximarmos dela. Dê-nos a graça, Senhor, de amá-la sempre mais, como seus filhos, como a gente canta, como coisa e propriedade vossa. Nós te pedimos, Senhor, porque o que nós queremos, o que nós desejamos é o céu, é a santidade, é a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, nós te pedimos. Eu vou deixar você um pouquinho em silêncio, e de presente, Nossa Senhora está diante de você. Nossa Senhora, a Imaculada, aquela que foi preservada, aquela que vivia sempre em estado de comunhão com Deus. Maria, ela foi privilegiada, mas ela cantou: eis aqui a serva do Senhor, porque olhou para a humildade da sua serva. Então eu queria que você conversasse agora com Nossa Senhora, com um pedido muito concreto. Maria, minha mãe, minha Nossa Senhora, Maria, minha mãe, minha Nossa Senhora, eu te peço hoje, interceda por mim, mãezinha, para que eu também tenha força e coragem de abandonar o pecado, de eu viver no estado da graça, de eu ser amigo de Deus, amigo de Jesus, de eu me aproximar do teu Filho Jesus, de eu arrumar a minha vida, de eu crescer espiritualmente. Eu também quero ser lá na frente, tocado pela misericórdia de Deus, ser imaculado, para poder entrar no céu, para passar o meu céu, Senhor, para passar o meu céu ao lado de Ti, mãezinha querida, porque estando perto de Ti, perto da Senhora, eu sempre estarei, eu sempre terei o Teu Filho Jesus. Qual é o seu pedido para a mãezinha hoje? Qual é o seu pedido para Nossa Senhora hoje? Na festa da Imaculada, peça essa graça, de você resistir, de você lutar contra as tentações, resistir ao mal, não ceder e não ceder. Eva cedeu, Adão cedeu, o estrago foi feito. Maria foi visitada também por um anjo, Maria foi agraciada. Então peça essa graça, de você sempre ser visitada por Maria, pelo anjo, para sentir sempre de perto Jesus. Quando Maria disse sim, começou a gerar dentro dela Jesus. Diga sim agora a Deus, diga sim a Nossa Senhora, para gerar dentro da sua vida, da sua casa, da sua família, para gerar Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador.